Muito boa tarde a todos e a todas e sejam muito bem-vindos ao webinar Pobreza Energética em Portugal, Potenciais Soluções, organizado pela Câmara Municipal de Olé, em parceria com a AREAL, a Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve, e realizado no âmbito do projeto Quarteira Lab. Este webinar vem numa sequência de outros webinars que já foram realizados no ano transato, que foram webinars dedicados à temática da mobilidade sustentável e outro dedicado à fatura energética. Formas de poupar dinheiro com a fatura energética. Este webinar é cofinanciado pelo Fundamental e vem, como já referi, no âmbito do projeto Quarteira Lab. Sem mais delongas, passo a palavra ao engenheiro Paulo Martins, da Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve, que irá efetuar a apresentação. Olá, boa tarde, não sei se me estão a ouvir. Sim, estamos a ver. Vou só partilhar aqui a apresentação. Pronto, penso que estejam-me todos a ouvir. Antes de mais, queria agradecer à Câmara Municipal a oportunidade de podermos fazer mais uma apresentação aqui acerca destas temáticas. Neste caso será a pobreza energética em Portugal, algumas soluções que depois podemos apontar ao longo desta apresentação e congratular a Câmara por ter estas iniciativas e por estar sempre, especialmente neste caso a Divisão de Ambiente, por estar sempre em cima destes assuntos e dar à população conhecimento destas temáticas que são tão importantes nos dias em que vivemos. Portanto, a apresentação não vai ser muito longa, talvez cerca de 30 minutos. Depois faremos um debate no fim, se houver algumas questões e que eu consiga responder, terei todo o gosto. Portanto, a apresentação terá estes quatro itens e mais o debate. Faremos aqui um apanhado do que é o mercado de energia na Europa, a energia nas nossas casas e depois falar um bocadinho mais da parte do consumidor, aquilo que o consumidor pode fazer a nível das suas casas, do consumo, dos tarifários, de todas essas coisas e onde pode, se sentir lesado, reclamar. E no final, falar um bocadinho desta temática que não é nova, que é a pobreza energética e que neste momento se tornou um bocadinho ainda mais evidente devido aos tempos em que vivemos, pessoas a ficarem sem empregos e com maiores dificuldades por causa da pandemia, portanto é um tema bastante atual. Mas não é um tema novo. Eu fui fazer aqui uma pesquisa no site da Comissão Europeia. Será o resumo da apresentação. E aqui, fui fazer uma pesquisa no site da Comissão Europeia e já desde 2009 havia uma diretiva que falava sobre este assunto. Entre os Estados-membros deveria haver uns planos, desenvolver-se planos de forma a reduzir este problema tão grave que é a pobreza energética, que mais para a frente vamos ver o que é que ele significa, brevemente o que é que ele significa. Depois, quem se quiser aprofundar mais um bocadinho nesta temática, depois terá aqui alguma informação relevante para o fazer. Portanto, a Comunidade Europeia, nesta diretiva, fala muito em política social e políticas inclusivas e de eficiência energética e de potenciais medidas que poderão ser tomadas de forma a se reduzir os consumos e pagar menos, no fundo. Portanto, o consumidor, enquanto participante ativo da energia, são o centro da política da União Europeia. Para tal, existe um alargado conjunto de iniciativas que visam possibilitar ao consumidor participar nisto que é a transição energética. E hoje, por acaso, em conversa com o Bruno, até estávamos a falar que a pandemia realmente veio acelerar um bocadinho esta questão da transição energética, porque estes mecanismos novos que nós temos para fazer estes webinars não são novos, mas agora estão muito mais
como é que é dizer, existe muito mais maneiras de nós podermos comunicar sem estarmos presentes todos no mesmo local. Se bem que presente é sempre melhor. Mas pronto, existe aqui o site, eu pus aqui a informação do site, eu penso que a Câmara depois irá disponibilizar esta apresentação e aqui podem fazer uma pesquisa sobre estas políticas e aquilo que se está a fazer na Comunidade Europeia. Proteções e direitos, pois todos nós temos a proteção, direitos e existe legislação europeia que vai neste sentido. Ou seja, esta legislação vai ao encontro das necessidades do consumidor e pronto, e aqui podemos ver várias coisas que essa legislação já informa. Ou seja, o consumidor, como parte central deste mercado, tem o direito à ligação em rede para as suas famílias, tem direito a escolher o seu comercializador, também podemos ver um bocadinho mais à frente como é que isto se faz, e depois tem todo o direito de ter informações claras, que às vezes é um bocadinho difícil de se perceber uma fatura, e o direito de se fazer a sua resolução contratual. Ou seja, temos um conjunto de direitos que podemos ter relativamente a estas matérias. No site da Comissão Europeia podem fazer uma pesquisa e verificar isso mesmo. Ou seja, outra das coisas que o pacote legislativo Energia Limpa adotou há pouco mais de 2 anos, é um quadro que pretende, como falei há bocado, acelerar a transição para as energias limpas. Ou seja, os objetivos principais é dar prioridade à eficiência energética e neste ponto gostava de dizer a todos os presentes no webinar que a Câmara Municipal de Olé, neste ponto, é um exemplo, porque tem agido sempre neste sentido, na requalificação dos seus edifícios, na aposta das energias renováveis e na aposta da eficiência energética. Temos vários casos, e depois podemos falar, se calhar, se quiserem, no final, vários casos que estão a ser eu destaco muito aqui o mercado municipal do Olé, que tem instalações é uma instalação muito eficiente e agora está-se a fazer as obras de outra candidatura que se fez ao Cresce Algarve, da piscina municipal do Olé. Ou seja, são equipamentos que consomem muita energia, mas com a aposta da Câmara nas energias renováveis e na eficiência energética vão ficar quase em equilíbrio, ou seja, o que consomem é quase todo produzido pelas energias renováveis. Outras regras definidas pela Comissão Europeia será as faturas deverão ser claras aos consumidores, ou seja, não pode haver tentar ultrajar, por assim dizer, o consumidor. E outra das coisas também muito importante e que já em Portugal é ter acesso a uma ferramenta onde se possa comparar os tarifários. Ou seja, nós em Portugal temos vários comercializadores e muitas das vezes não é fácil decidir qual será o melhor. É difícil, mas existe uma ferramenta que eu um bocadinho mais à frente já vos vou dizer qual é. Tudo isto permite ao consumidor controlar as suas despesas, ou seja, se nós soubermos o que gastamos, podemos controlar um bocadinho mais os nossos consumos e os nossos hábitos diários. Como é que obtemos, pronto, isto não sei que tipo de público hoje temos presente no webinar, mas pronto, aqui como é que obtemos a energia? Portanto, vamos da produção ao consumo. A produção agora é muito renovável, temos os parques eólicos, temos as centrais solares fotovoltaicas e depois temos outros tipos de produção, a energia nuclear, as hidroelétricas, temos uma série deles. Toda esta produção é depois transferida para as linhas de alta tensão, alta tensão e média tensão e depois segue para baixa tensão e pronto, chegam-nos às nossas casas, às nossas empresas e para nós utilizarmos como consumidor final. Em Portugal existe uma separação entre atividades, temos a produção, o transporte, logística, é um bocadinho como o outro, mas pronto, tem aqui mais uma ou duas coisitas. Pronto, temos a produção, o transporte, este transporte e depois vai para os operadores e depois é comercializado e chega ao consumidor final, que somos todos nós.
Em Portugal existe uma série de comercializadores. Aqui não pus todos, existem muitos mais. Onde eu fui pesquisar existe muito mais, mas aqui temos uns conhecidos, que é a EDP, que é o mais conhecido de todos, né? Temos a Galp, temos a Endesa e a Iberdrola, que são assim aqueles que se calhar se tem, pronto, mais publicidade sobre eles, mas existem muitos mais, quando podemos mudar da EDP, por exemplo, para outros qualquer, e eles, como comercializadores, celebram os nossos contratos, fornecimento de energia, vendem-nos a energia, emitem as faturas e prestam assistência e tratamento de reclamações. Isto das reclamações é um bocadinho mais à frente, vou falar um bocadinho sobre isto, não muito profundamente, mas vou falar um bocadinho sobre este assunto. Aqui, alguma legislação que se aplica a estas matérias, ou seja, pus aqui 3, mas há muito mais, podem depois pesquisar. Temos aqui a Lei dos Serviços Públicos, que é 2396, temos a tal que eu falei há bocado, que estabelece o regime dos conteúdos das faturas, e existe um regulamento da ERSE. Se houver aí pessoas que trabalham muito em eletricidade, veem que está aqui uma gafe, isto não é a entidade reguladora do setor elétrico, só que esta gafe é sempre a que eu cometo. Isto é dos serviços energéticos. Pronto, isto quem representa os consumidores serão estas entidades, a ERSE, a Entidade Nacional para o Setor Energético, a DECO, e depois temos aqui 2 entidades, que é a Arial, que somos nós, que podemos ajudar nestas matérias, e temos uma entidade que é a RENAI, que, para quem não conhece, é a Associação de Agências de Energia e Ambiente. Ou seja, existe uma série de agências de energia, tal como a Arial, e a RENAI é que, pronto, é o chapéu que cobre aqui todas as agências e que nos dá ajudas e fala-nos sobre financiamentos que possam existir e uma série de coisas que partilhamos entre agências. Agora, falando um bocadinho mais daquilo que é os nossos consumos de energia em casa. A energia, isto é bastante importante aqui, este slide, porque é assim, nós em casa, existe uma série de parâmetros que estão ligados ao nosso conforto. E este conforto depende de cada um de nós, não é? O conforto é alcançado quando o corpo atinge o balanço térmico com o meio ambiente, ou seja, o nosso conforto, aquilo que é nem calor nem frio. E existem vários parâmetros que influenciam esta percepção que nós temos do conforto. As mais, para o conforto, as que eu acho que são mais importantes é a temperatura e a umidade relativa, mas depois temos outras muito importantes, que é a pureza do ar, ou seja, a concentração de poeiras, daquilo das carpetes, as poeirazinhas que vêm das carpetes, às vezes quando nós não temos azulejos, e a velocidade do ar, ou seja, as correntes de ar, por assim dizer, e a luz natural, que é muito importante para nós, sempre que possível, utilizar a luz natural e não artificial. Os efeitos de nós não termos uma boa qualidade do ar e uma boa climatização são aqui algumas que eu pus aqui, ou seja, doenças, alergias, agora vai ser o tempo delas, as doenças respiratórias, a climatização, quando é deficiente, produz fadiga e reduz a produtividade nos nossos trabalhos. Ou seja, há que investir um bocadinho nisto, perceber bem como é que isto funciona e fazer projetos à medida de cada um de nós e que nós nos sintamos bem. No fundo, é investir na nossa saúde, que é o nosso bem essencial e que agora está tão ameaçado com esta pandemia que nós vivemos. Em Portugal, isto é um número que fui buscar também a um site, 6% do orçamento é destinado a estas despesas, ou seja, as despesas nos consumos de energia, eletricidade, gás e combustíveis, e é maioritariamente efetuado em casa, não é? Através dos nossos dispositivos eletrónicos, a luz, a preparação de águas quentes e o nosso conforto. Mas, mais à frente podemos ver que existe um potencial de redução destes consumos. Talvez com a mudança de hábitos, utilização de equipamentos mais eficientes e tudo mais. Existem algumas ações que
que uns são dos nossos hábitos, são nossos, e outros têm dinheiro, pronto, tem que ser feito por pessoas qualificadas. Ou seja, a requalificação dos edifícios, com a implementação e a aplicação de isolamentos, novos envidraçados, dispositivos de climatização, a compra de equipamentos de poupança de energia, a substituição também de iluminação, da iluminação convencional por luz LEDs, e os aparelhos que agora se pode verificar a sua eficiência, aparelhos que podem poupar muita energia. Mas muito importante será também a nossa mudança de hábitos, alguns hábitos que aqui mais à frente também vou mostrar, e uma melhor compreensão da gestão dos consumos, aquilo que falei há bocado. Ou seja, se nós soubermos o que é que gastamos, podemos atuar nesses sítios onde gastamos. Se gastarmos muito em iluminação, podemos verificar, olha, se calhar quando sair deste sítio vou apagar a luz, às vezes em casa, olha, vou deixar porque daqui a bocado vou lá outra vez, fechar os frigoríficos, bom, uma série de coisas que podemos fazer para mudar esta situação. Aqui alguns equipamentos que consomem energia em casa, temos o básico, frigorífico, televisão, máquinas de lavar, fornos, computador. Tem aqui umas percentagens daquilo que é o consumo deles, não é? Temos o frigorífico à cabeça, porque é o equipamento que está ligado o dia inteiro, não é? Depois a televisão, e cá em baixo, depois se a câmara vos disponibilizar aqui a apresentação, poderão ver aqui umas contazinhas que foram feitas, que é para perceberem quanto é que se pode poupar ao nível energético. Bom, gestos simples que se pode ter. Eu não vou estar aqui a ler, mas existem várias, não é? Depois poderão, alguns já são conhecidos de todos, e outros poderão, se calhar, tirar aqui, desligar o carregador de telemóvel. Este aqui já não, os consumos agora dos carregadores já não tem nada, não tem muito a ver com isto, mas, por exemplo, as máquinas de louça e as máquinas de roupa sempre carregadas, à carga máxima, pronto. Algumas ideias aqui que podem depois verificar quando verem aqui a apresentação. Outro aspecto importante do consumo energético é a parte da certificação energética. Este documento já entrou nas nossas vidas desde 2006 e é um documento que é obrigatório em várias situações. As situações são estas aqui. O documento é um documento que demonstra o desempenho energético de um edifício ou de uma fração, e ele é obrigatório nos seguintes pontos. Em todos os edifícios novos, isso já é obrigatório. Os existentes ou sujeitos a grandes alterações, a grandes reabilitações, ou seja, se fizerem uma reabilitação muito grande, têm um piso, metem outro piso, terão que fazer um certificado energético. Depois, os edifícios de comércio e serviços também existentes. E pronto, e depois tem aqui uma na celebração de contrato de venda ou locação e anúncio nas imobiliárias. Importante se algum dia meterem uma casa à venda numa imobiliária, já é obrigatório o anúncio e verificar qual é a letra, qual é o desempenho energético da fração. Resumindo, o certificado energético apresenta a sua classe, os componentes e o seu desempenho e as medidas de melhoria que podem ser aplicadas. Cada certificado, e pronto, para quem não sabe, eu sou perito qualificado, faço certificação energética. Em todos os certificados nós metemos algumas medidas de melhoria que podem beneficiar o edifício. E elas são quantificadas e é dado o valor que se fizer a alteração dessa medida. Algumas dessas medidas serão algumas mais dispendiosas, que será a requalificação mesmo da fachada, a substituição da caixilharia, que é um bocadinho os caixilhos são um bocadinho caros, por assim dizer, são dispendiosos. Depois as fontes renováveis, o solar térmico, o solar fotovoltaico, para edifício o fotovoltaico mais para edifício de serviços, e a substituição da iluminação, também para edifícios de serviços. Aqui, a última, a eficiência hídrica, também já se começa a falar muito na eficiência hídrica, ou seja, na poupança de água. Nós também, eu, por exemplo, nos meus certificados energéticos, eu meto sempre
a eficiência hídrica quando ela não existe. Onde obter? Na Areal, claro, nós fazemos certificação energética para grandes edifícios e para frações de habitação e serviços, ou se tiver aqui alguém que não seja do Algarve, ou que não seja da zona, ou que queira ir a outra pessoa qualquer fazer o certificado, existe uma base de dados no site da ADEN, a Agência para a Energia, e nessa base de dados podem verificar o nome de todos os contactos e os nomes de todos os peritos qualificados que existem, por zona ou no país inteiro, ou por nome. Podem fazer uma pesquisa, aquilo tem uns filtros e podem fazer uma pesquisa. Eu pus aqui o certificado, um dos que nós fizemos aqui para a Câmara Municipal de Lolé, neste caso é da minha terra, é a Praça do Mar, e pronto, e a folha inicial, o rosto do certificado, apresenta este aspecto. Tem a classificação e depois tem aqui alguns indicadores de desempenho e no início tem as coordenadas e aqueles, os números de registro conservatórias, as matrizes, etc. Aqui, as taxas de emissão para cada um dos certificados são estas, ou seja, na habitação, depende do número de quartos. Quanto mais quartos, a taxa vai sendo maior, e nos edifícios de comércio e serviços, depende da área. Aqui tem aqui uns exemplos, por exemplo, entre T0 e T1, 28 euros mais IVA, o T2 e o T3 é 40 euros e 50 cêntimos mais IVA, e depois aqui nos serviços já começa a ser um bocadinho mais as taxas, que podem ir até 950 euros mais IVA por cada certificado. Os valores dos honorários, isso depende, é variável e depende de cada pessoa que faz este tipo de serviço. Portanto, não posso dizer se é 100, se é 200, mas às vezes existem empresas muito grandes que tentam puxar a brasa à sardinha deles, por assim dizer, e quando se vai ver no fim é muito mais caro do que uma pessoa que anda aí no terreno como nós. Aqui só, mais uma vez, algumas medidas de melhorias que são identificadas e usuais nos certificados. São muito usuais, que é a colocação de isolamento nas fachadas, coberturas ou pavimentos, a substituição da caixilharia, a inclusão de sistemas de climatização ou a substituição, se forem sistemas antigos, a substituição da iluminação por LED, normalmente por LED, a redução no consumo de água e a integração de energias renováveis, ou seja, solar térmico ou solar fotovoltaico. Também, se a casa possuir, eu por acaso aqui não pus, mas é também muito usual, se a casa possuir uma lareira, colocar um recuperador de calor, ou seja, considera-se depois que a casa é aquecida com energias renováveis, ou seja, a biomassa. Ora, agora vamos falar aqui um bocadinho dos consumidores mais informados, que é muito importante. O consumidor é aqui o centro do meu slide, e depois o consumidor terá que saber um bocadinho, ou saber, isto é como tudo, se não souber, pelo menos conhecer quem saiba. Ou seja, tem que perceber um bocadinho do que é o contrato de energia elétrica ou de gás, saber um bocadinho sobre os tarifários, porque aqui também é muito importante, saber ler a fatura, outra coisa muito importante, saber, se quiser mudar de comercializador, como fazer e onde reclamar. Pronto, os elementos do contrato. O contrato de fornecimento de energia. Ora, o contrato está previsto neste decreto-lei, o 24 de 2014, e é aqui que vocês podem perceber bem como é que se faz o contrato. Tem algumas cláusulas também, um dos direitos do consumidor é a proteção dos seus interesses, ou seja, artigo 9 desta lei, e aí também podem verificar que esta lei é que regula as cláusulas dos contratos. Atenção às práticas comerciais desleais, nem sempre a venda é feita da melhor forma e muitas das vezes somos enganados sem saber. É preciso ter muito cuidado antes de assinar um documento e perceber bem o que é que estamos a assinar. E outra das coisas é perceber que existem várias tarifas e vários tarifários para cada uma para o gás e para a eletricidade.
Estamos sempre dispostos a ajudar. Algum dia que tenha alguma dificuldade, depois enviar um e-mailzinho para nós e nós teremos todo o gosto em responder. Esta fatura, elas não são todas iguais, como se sabe, não é? E esta é da EDP, que é a mais comum. E pronto, aqui o que a fatura diz, neste caso pus só a primeira página, diz-nos o preço, aqui as estimativas do consumo, e aqui para melhor compreensão, e aquilo que já tinha falado há bocado, existe um site que é a Fatura Amiga, disponibiliza uma ferramenta que explica os conteúdos e aquilo que nós podemos fazer para melhorar a nossa fatura. Não se esqueçam deste nome, Fatura Amiga. Para mudar de comercializador também não é muito complicado. As principais regras são: todos nós somos livres de escolher o nosso comercializador, é um processo sem custos e não existe limite para as vezes que queremos mudar de comercializador. Se quisermos mudar várias vezes, não tem qualquer problema. Desde que a gente analise os comercializadores que existem, pode-se ir àquele site da Fatura Amiga, podemos várias vezes mudar, porque eles também mudam os preços, nós também podemos, obviamente, mudar de comercializador. As reclamações, que é outra das peças importantes neste tipo de matérias. Nós podemos, o consumidor tem direito a reclamar, isto é recorrente, é em todo lado, podemos recorrer das entidades extrajudiciais e de conflitos, e existem várias entidades onde nós podemos fazer essas reclamações. Temos a DECO, que é grande, a ERSE, as autarquias e entidades de arbitragem e litígios. Aqui, agora, falando um bocadinho de pobreza energética e indo ao encontro daquilo que é o nosso tema de hoje, eu encontrei estava a fazer a apresentação e encontrei esta frase deste jornalista e é um bocado dura, mas pronto, é a realidade. É inadmissível ver-se pessoas de cascola em casa, pronto. Ou seja, uma pessoa não ter possibilidade de aquecer a sua casa é triste, e especialmente para crianças e pessoas vulneráveis é triste não poder. Mas pronto, no Algarve também temos o calor. O calor, a pobreza energética é dos dois lados, se bem que no verão mais a população mais idosa é que sofre mais. Nós podemos ir à praia, podemos tomar um duche de mangueira, podemos fazer qualquer coisa. Agora, as pessoas mais vulneráveis e as pessoas mais velhas sofrem também muito, não só no inverno, mas também no verão. No inverno abrange uma franja muito maior da população, porque o frio também é terrível. Portanto, a pobreza energética refere, como disse, a dificuldade no acesso ao aquecimento, à parte energética da nossa vida, e a incapacidade de manter a habitação quente durante os meses de inverno. Pronto, nós na União Europeia existe, como vimos já nos slides iniciais, desde há muito que já andam a falar disto, mas pronto, eu acho que a pandemia veio acelerar também aqui um bocadinho esta questão, e acho que é muito importante, mesmo as autarquias a nível nacional, se fazer alguma coisa para que as pessoas consigam realmente viver em conforto. Estima-se que existem cerca de 50 milhões de lares em toda a Europa que vivem em pobreza energética, e ela é causada por vários fatores. Os principais que eu acho são os rendimentos das famílias, que às vezes são baixos, muitas vezes, os custos elevados de energia e casas e edifícios pouco eficientes. No entanto, a legislação ainda é escassa nesta matéria. E isso leva-nos a que as casas sejam
muitas delas não tenham condições para nós quase vivermos lá dentro, elevados níveis de umidade, provoca bolores, baixas temperaturas, altas temperaturas, portanto é primordial fazer-se alguma coisa, e acho que as câmaras e as autarquias têm um papel, e as divisões, como aqui a divisão de ambiente tem andado a fazer e a publicitar estas matérias, penso que está a fazer um trabalho excelente. Alguns indicadores que estão relacionados com esta temática é a incapacidade, pronto, a principal é a incapacidade de se pagar a fatura, o acesso a serviços energéticos básicos, o nível de conforto, o rendimento das famílias. Por aqui se pode construir, e no slide a seguir, penso eu, existem, sim, daqui se pode produzir relatórios para se perceber exatamente em que sítios e em que tipo de população, em que agregados existe muito este problema. Isto é um índice de vulnerabilidade à pobreza energética. Pronto, tem aqui várias coisas, vários itens que se pode estudar para se perceber onde é que existe essa pobreza energética. Por exemplo, o clima, a tipologia dos edifícios, os equipamentos, os indicadores. Por aqui pode-se construir uma base para se perceber, olha, se for a nível nacional, olha, aquela região está pior, aquela está melhor, portanto, e fazer-se legislação para cada uma destas áreas. Aqui em baixo, o que eu pus foi exatamente aquilo que já falei há pouco, é de referir também o verão para as pessoas mais idosas também, o conforto é pouco e às vezes existem grandes problemas por causa das temperaturas muito altas que existem, especialmente no Algarve e no Alentejo. Como identificar estes consumidores? Atrasos nos pagamentos, interrupções de faturas, de pagamento de faturas, problemas relacionados com o desconforto, e existe aqui um site que se pode pesquisar, que disponibiliza um relatório com o mapeamento e a caracterização desses consumidores. O site, este projeto Ligar Energia para Todos é um projeto da ADEN e pode ser consultado neste site, www.aden.pt. Este site também é o site, a ADEN é a entidade que rege a certificação energética, e há bocado quando eu disse para pesquisar por um perito que possa fazer um certificado energético, é também neste site. Aí depois tem que fazer uma pesquisa lá no site e perceber onde é que podem verificar estes dois assuntos. Os mecanismos de apoio é coisas que nós já sabemos, é os rendimentos sociais, é a habitação social, é os apoios domiciliários, acolhimento, as taxas sociais únicas. Pronto, existe aqui uma parte, e existe uma também muito importante, que é o apoio da DECO. A DECO apoia estas pessoas mais vulneráveis, e eu tive uma formação há pouco tempo com a DECO e eles recebem muitas queixas e respondem muito a este tipo de questão. Portanto, alguma coisa que precisem, também podem consultar sempre a DECO, ou nós temos um acesso privilegiado com a DECO. Se houver alguma dificuldade, podem-nos sempre contactar. Para concluir aqui a nossa apresentação, a pobreza energética não é só um problema português, é um problema europeu de muitos países. Muitos portugueses têm esta dificuldade, ou seja, de terem conforto, especialmente no inverno, nas suas habitações, e isso pode ser, os baixos rendimentos de edifícios, preço elevado de energia, pode ser um desses grandes fatores que provoca esta pobreza. Algumas estratégias que eu vi e que pesquisei são estas aqui. Campanhas, deverão ser feitas mais campanhas, tipo esta, para as pessoas terem noção daquilo que é a pobreza energética e onde é que podem atuar e onde é que podem reclamar ou se aconselhar. O plano de recuperação e resiliência, o célebre plano, prevê um programa novo para os edifícios, ou seja, ainda não se percebe bem se será para eu não sei se estamos a ver, não é? E pronto, o plano de resiliência prevê alguma verba para os edifícios
e para a eficiência energética e pronto, e é de aproveitar porque pode ser também para os particulares e para os privados. O PRR também, PPR, mas não é, PRR, aproveita também a entrega de 100, eu aqui acho que é 100 mil, eu pus 100 e 2 zeros, mas é 100 mil cheques no valor de 1.300 euros para estas matérias, para a pobreza energética. Pronto, e era isto mais ou menos que eu queria, que eu agora aqui... Obrigado, Paulo. Sim, Bruno, eu desliguei sem querer aqui a partilha, mas pronto, o slide a seguir seria a agradecer mais esta oportunidade e pronto, e estou ao dispor agora se alguém tiver alguma dúvida ou alguma coisa que ouviu e queira falar, pronto, estou disponível, ok? Sim, alguém que tenha alguma questão é só ir ao canto superior direito do seu ecrã e aparecerá aí um balão com um ponto de interrogação, que é carregar aí e colocar as questões que tenham. Agora já está o ecrã com a agradecer e os contactos. Só queria fazer uma correção ao que disseste, Paulo, que a divisão de ambiente da Câmara também tem um trabalho inspirador, mas nós somos da divisão da ação climática e economia circular, não é a divisão de ambiente. Só fazer essa correção. Pensava que era... Pronto, mas quem está em direto sabe. Só vou colocar aí o ecrã. Só aguardar que apareçam algumas questões. Parece que a apresentação foi tão boa que não há questão nenhuma. Estou com vergonha, não é? Precisam ter vergonha. Sim, tendo em conta que ninguém tem que mostrar a cara, não há que ter vergonha. Pois, podem dizer à vontade o que é que lhes vai na alma, não há problema. Mas pronto, só para resumir também um bocadinho, e se não houver questões, é só para dizer que a Arial está sempre disponível para vos ajudar. Se tiverem alguma questão acerca destas temáticas, pronto, não sabemos tudo, não somos os detentores da sabedoria, mas se não soubermos, tentamos arranjar quem saiba. E então, sintam-se sempre à vontade para nos ligar e para colocarem as questões que tiverem. E nós estaremos cá presentes para vos ajudar. Eu estava aqui a ver um anónimo, boa tarde, o Fundamental para a Eficiência Energética que abriu no ano 2020 é uma boa solução para esta problemática? É isso, não é? É isso mesmo, sim. Sim, é assim, o Fundamental que abriu o ano passado tinha uma dotação que não era, eu salvo erro, acho que era 2 milhões ou uma coisa do género. O que é que eu acho sobre o Fundamental? Eu acho que é uma boa solução, mas existe sempre, eu como trabalho na parte das candidaturas, tive sempre um bocadinho de dúvida naquilo que eu vi na televisão, que é, vocês fazem as medidas de melhoria, enviam a fatura e nós enviamos o dinheiro da fatura. Eu trabalho já nisto há algum tempo e nunca vi nada disso. Portanto,
o que eu consegui ler era que existia um documento base para se fazer a candidatura. Eu até tive, que era o certificado energético, porque aí é que conseguimos perceber quais são as poupanças ou não. E eu estive a ver o formulário da candidatura na altura, porque um amigo meu me pediu a opinião. Era um documento que não era difícil de preencher, mas aquilo não era só enviar a fatura, porque depois tinha que se ter uma fatura pro forma para perceber quanto é que se ia gastar, e depois tinha que ter o certificado energético, e o certificado energético teria que ter essa medida de melhoria. Por exemplo, imaginem que querem mudar as castelharias, o certificado teria que ter essa medida de melhoria, e depois ter que perceber quando é que se era reembolsado, porque o reembolso seria feito contra a fatura, ou seja, a pessoa investe, não se sabe se a dotação já tinha sido atingida ou não, e depois tem que esperar pelo reembolso. Eu não sei se o reembolso era ao fim de 3 dias ou de um ano. Agora, o que eu acho é que, pronto, se já se estivesse a pensar em fazer aquilo e aquilo seria uma ajuda, eu acho que sim. Agora, ir naquela ânsia de fazer aquilo e receber ao fim de uma semana, pá, eu acho que seria sempre bom primeiro esclarecerem junto da entidade como é que era essa parte. Porque, pronto, às vezes pode-se estar a investir com dinheiro que está ali de reserva para outra coisa, pensando que se vai receber logo, e depois se calhar mas é uma boa iniciativa. Já houve várias também do FE, que é o Fundo de Eficiência Energética, por exemplo, para a alteração da iluminação, e vai sempre abrindo candidaturas. Nós tivemos umas candidaturas, não tanto neste âmbito do privado, mas da administração local. Nós fizemos várias candidaturas aqui para o Conselho de Lolé, graças a Deus todas aprovadas, aquelas que nós fizemos dentro do estipulado, e pronto, e acho que são boas, mas pronto, lá está, a Câmara não precisa de receber para a semana, a Câmara pode esperar mais uns tempos, mas são sempre boas medidas mas sempre bem informados, sempre ter uma informação geral e transversal àquilo que se vai fazer. Não ir logo assim à cabeça, porque às vezes pode dar mal. Uma das partes que me fez mais problema foi a parte de não se perceber se já se tinha atingido o valor. Ou seja, eu podia-me estar a candidatar a uma coisa que já não existia. E aí então é que eu, pronto, fiquei ali um bocadinho na dúvida, mas pronto, bem informado será sempre uma boa oportunidade de se fazer alguma coisa nas nossas casas. Temos mais uma pergunta agora do Sr. Horácio Carvalho. Quais as tecnologias mais eficientes, leia-se, económicas para o aquecimento das casas? Bom, existem muitas, né? Para se aquecer as casas. Depende da casa. Por exemplo, se tiver uma lareira, talvez um recuperador de calor e a biomassa. Agora, as tecnologias mais eficientes, existe os ares condicionados. Os ares condicionados são aparelhos muito eficientes e que podem por cada quilowatt elétrico que eles produzem, que eles gastam, produzem 4 ou 5 kilowatts de energia térmica, mas pronto, a biomassa é a mais barata, não é? Ou então, os ar-condicionados é o que eu aconselho. Mais uma pergunta que é, existem ou espera-se que abram candidaturas a fundo perdido para particulares nos próximos meses? Eu acho que estamos todos à espera disso, né? Neste plano. Mas pronto, ainda não se sabe nada. Eu estou sempre em contacto com a CCDR, porque estamos também ansiosos para fazer outras candidaturas para edifícios maiores, mas eu espero que haja também, porque uma das grandes linhas destes financiamentos será a eficiência energética, e portanto
naturalmente, provavelmente, haverá alguma coisa para os particulares. Eu penso que sim. Deve estar aí quase... Já existe o plano de resiliência, ainda não li porque é muito extenso, mas eu penso que sim. E nos próximos meses. Pronto, agora temos o Anónimo a dar os parabéns à Câmara e pela iniciativa deste webinar e também à Ariel. Agradeço os parabéns. Obrigado, também agradeço. Bem, de momento não temos mais nenhuma pergunta. Penso que podemos dar por terminado o webinar e agradecer ao Engenheiro Paulo Martins e à Ariel pela esclarecedora apresentação. E pronto, quero dizer que já os participantes, se tiverem alguma dúvida, podem sempre entrar em contacto, quer seja connosco, Câmara Municipal, através do contacto de e-mail olé.adapta@cm-olé.pt. Eu vou colocar este e-mail no chat já de seguida, e também pelos contactos que encontram-se aqui na apresentação do Engenheiro Paulo Martins, que é o contacto geral da Ariel, que é o geral@ariel-energia.pt, e pmartins@ariel-energia.pt. Também quero dizer que a apresentação irá estar disponível no YouTube Olé Adapta nos próximos dias. Não sei precisar ainda de momento em que dia é que estará disponível, mas penso que seja nos próximos, ao final da semana esteja disponível. E agradecer a todos os que participaram nesta sessão e resta-me desejar uma ótima semana a todos os presentes. Não sei se o Engenheiro Paulo Martins tem algo para dizer. Só para agradecer novamente, Bruno, a promoção destas temáticas, e agradecer mais uma vez e dizer que estamos sempre disponíveis para continuar neste caminho com vocês. Ok? Muito obrigado então e uma boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde.